Oi, tudo bem? Como você está? Hoje eu trago a quinta reflexão a respeito do livro O Despertar do Trauma, onde o autor Levine traz algumas reflexões, algumas dicas e nos conduz a um olhar para nós mesmos, uma escuta do nosso corpo, onde ele coloca que o trauma que é vivenciado por todos nós muitas vezes permanece oculto e é despertado depois de longos anos. Quantas crianças que sofreram um abuso e passa de maneira imperceptível pela percepção dos adultos responsáveis, isso é manifestado na vida adulta, quando a pessoa vai para um relacionamento amoroso e não entende por que está travada, porque o relacionamento não desenvolve da maneira como deveria, mesmo com todas as questões aparentemente possibilitando isso, favorável a isso. Mas há uma questão interna que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada. Ele fala: poucas pessoas questionam a respeito da gravidade dos problemas criados pelo trauma, embora tenhamos dificuldade de compreender como tantas pessoas são afetadas por ele. Num estudo recente, com mais de 1.000 homens e mulheres, foi descoberto que 40 deles tinham passado por acontecimentos traumáticos nos últimos 3 anos. Porque a vida nos coloca em questões importantes, né? Questões que precisam ser olhadas. E o que o autor nos coloca é que o que não sabemos pode nos ferir. Situações inesperadas. Já é bastante difícil lidar com os sintomas do trauma sem a ansiedade extra de não saber por que estamos sentindo isso ou se os sintomas acabarão um dia. E ele decorre, né, a realidade da pessoa traumatizada, onde uma pessoa descreve: não conheço nada do que não tenha medo. A percepção de medo de tudo. Ele descreve, né, a experiência de uma pessoa nesse sentido. E que é preciso seguir adiante com a sua vida. Não podemos ficar em nenhuma situação onde a gente é limitado, onde você é impedido de dar um passo adiante, seja fisicamente, seja emocionalmente. O nosso próprio instinto nos movimenta nessa direção de sempre evoluir, de sempre seguir em frente. E se algo nos impede isso, é preciso dar um passo adiante. E no livro é decorrido algumas questões. Quem é traumatizado? Nossa habilidade para responder apropriadamente diante do perigo e ameaça é determinado por vários fatores, entre eles o próprio acontecimento em si, o quanto ele é ameaçador, quanto tempo dura, com qual frequência. E depois, o contexto da vida de uma pessoa no momento do acontecimento traumático. Qual o contexto que você está vivendo? Você tem apoio da família? Ou a falta do apoio da família, dos amigos? Pode ser um atenuador ou pode ser um agravante nesse processo. As características físicas da pessoa. Algumas pessoas são a sua própria
constituição física é mais resistente a questões estressantes, a força, a rapidez. A idade da pessoa e o nível de desenvolvimento fisiológico e de resistência são ainda mais relevantes. Ser deixado sozinho numa sala fria pode ser totalmente avassalador para um bebê, enquanto por um adulto, não. As capacidades aprendidas pela pessoa, bebês e crianças, ou qualquer pessoa que não tem experiência ou habilidade para lidar com a situação ameaçadora, são mais vulneráveis. O modo como os indivíduos apreciam sua capacidade de encarar o perigo. Como você se sente diante de uma situação ameaçadora? Algumas pessoas experimentam a si mesmo como completamente capazes de defender o perigo. Tem pessoas que falam, eu enfrento, eu busco uma solução do perigo no momento da ocorrência. E os recursos internos, por exemplo, os recursos externos, por exemplo, uma pessoa ia sofrer um assalto e do nada passou uma viatura de carro próximo e fez com que a pessoa que ia cometer isso corresse. Fatores externos. E muitas vezes a gente não é possível controlar. E recursos internos. Internamente, o senso do eu vivenciado por uma pessoa é afetado por um conjunto de recursos. Como a pessoa foi apoiada desde a criança, se você é amado, se você foi protegido, se você a vida inteira você tem com quem contar quando alguém, desde um bebezinho, quando machuca, pode correr para o colo da mãe. Mamãe, fulano me bateu. Mamãe, eu caí. Mamãe está doente. Isso afeta profundamente a nossa vida adulta. Porque você é capaz de sair para procurar ajuda. Você é capaz de falar. Você é capaz de buscar apoio naquilo que você precisa. E outra questão importante é histórias de sucesso ou de fracasso. A própria história de vida. A própria construção de tudo que você vivenciou até hoje. A capacidade de resolver seus próprios conflitos, seus pequenos conflitos, suas pequenas dificuldades. Isso afeta profundamente a sua história. E quero convidar você a parar nesse momento e sentir o seu corpo. Sinta o ritmo da sua respiração. Sinta os seus pés apoiados no chão, suas pernas, seu quadril, sua coluna, que apoia o seu corpo. Apenas se sinta, se acolha. E a partir de hoje, tenha um compromisso de se olhar com mais amor, com mais afeto, com mais carinho. E quem desejar um apoio nesse sentido, eu trabalho com uma técnica de liberação das emoções, onde a gente faz exatamente isso. Você toma consciência da emoção que predomina na nossa vida. E isso tem muito a ver com a nossa frequência vibracional. Você já parou para perceber? Quando você está feliz, parece que a gente só encontra
pessoas felizes, próximas a nós, que quando você levantou com raiva, chateado, triste, você só encontra pessoas dessa mesma forma. O que nós trabalhamos nessa terapia de liberações das emoções, a gente reconhece a memória, reconhece a emoção principal que afeta o nosso desenvolvimento. Reconhece a raiz do seu trauma. E você olha para isso. A gente constela esse sentimento, essa imagem primária. E a partir daí, a gente acessa a uma nova emoção que traz mais força, que traz mais despertar interior e abertura para o novo, abertura para o seu maior desenvolvimento e desabrochar da sua potencialidade. E agradeço a você que ficou comigo até esse momento. Peço que deixe o seu like, curta esse vídeo e compartilhe para que outras pessoas possam começar a olhar para si, olhar para as suas dores e ver que você pode curar a sua vida. Muito obrigada.